Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje tem muito, mas muito assunto importante e principalmente assunto polêmico para a gente abordar, né, com a reportagem que saiu ontem de um jornal, de um site norueguês, apontando ali algumas coisas suspeitas em relação a 777 Partners, né, e os investimentos que eles vêm fazendo em clubes de futebol aí espalhados pelo mundo inteiro. Vamos falar bastante sobre a partida contra o Cruzeiro desse próximo final de semana, depois o período que o Vasco vai ter aí para se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de situação de treinador e também de mercado da bola, e teremos, como sempre, as presenças ilustres aqui dos dois jornalistas, Edu Canelas e também Lineker Biondi, né, abrilhantando ainda mais o nosso vídeo, né, trazendo informações e dando opinião aí sobre o momento que o Vasco vive aí atualmente, tanto dentro quanto fora de campo. Então, primeiramente, eu convido todos vocês a assistirem o vídeo inteiro até o final para ficarem por dentro aí de todas as novidades. Peço também que você deixe nos comentários sua opinião, de onde você está assistindo o nosso vídeo. Deixe aí também a sua crítica para poder o nosso conteúdo melhorar aqui a cada dia, né? E peço, como sempre, a sua ajuda e a sua colaboração, não esquecendo, cara, é muito importante, mesmo você não gostando do momento que o Vasco está vivendo, que você ajude o nosso canal a continuar crescendo, deixando aquele like, deixando aquele joinha, né, que cada joinha que você deixa, o YouTube ele impulsiona, ele manda esse vídeo para mais torcedores. Então quem puder, não esquece, corre lá embaixo, deixa o like e convido você a também se inscrever no canal se você ainda não está inscrito por aqui. Então quem quiser, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva, venha fazer parte, né? Quanto mais torcedor, quanto mais gente a gente tiver aqui, mais voz ativa, mais força a gente vai ter para poder cobrar e pressionar por mudanças dentro do nosso clube. E antes da gente começar o vídeo, queria também lembrar, rapaziada, né, que nosso parceiro aqui do canal, o OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo inteiro, tá aí com muita coisa acontecendo legal, né, no site deles, lá no aplicativo deles. Gols e melhores momentos, lances em tempo real, jogos aí que você pode acompanhar com imagem, tudo isso de graça, não tem que pagar absolutamente nada. Tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, fazer o download e instalar no seu celular, beleza? Então bora começar o vídeo aqui falando um pouco sobre o próximo jogo, né? Próximo sábado aí tem Vasco e Cruzeiro, partida que até segunda ordem será em São Januário, né? O Vasco conseguiu a liberação ali, tanto é que no último sábado o Vasco jogou por lá pelo Campeonato Carioca Sub-20, na vitória sobre o Botafogo, né? Levando nossa molecada à final da competição contra o Flamengo. E teremos aí, né, a expectativa de estreias, né? Dois jogadores que devem já estar disponíveis para vestirem camisa do Vasco nesse sábado são o zagueiro Maicon e o atacante Serginho. Não sabemos ainda se serão relacionados ou não, imagino que sim, né? Chegaram aí para reforçar, para poder ajudar, então imagino que devam estar sendo aí utilizados aí nesse jogo do próximo sábado. Temos também o desfalque do Lucas Piton, que levou o terceiro cartão amarelo, e provavelmente aí a gente vai ter um substituto ali, tapa-buraco na lateral esquerda, porque o Vasco hoje não tem um reserva, o Riquelme, que voltou a treinar, mas provavelmente ainda não está pronto para voltar a ser titular, e o PV, que era o reserva ali imediato, voltou para o Internacional. Então a tendência é que ou o Zé Gabriel seja deslocado para jogar nessa vaga de lateral esquerdo, ou ele coloque o Paulo Henrique, que é lateral direito, para jogar na vaga de lateral esquerdo, ou que ele suba um menino do Sub-20, né, o Julião, para fazer essa função, ou o próprio Léo, capitão, podendo jogar de lateral esquerdo, e o Maicon, né, ganhando a vaga de titular para jogar na zaga ao lado do Capasso. Então esperar, e o principal, o Jair também, né, não sabemos ainda se terá condições de jogo, ele está fazendo um tratamento intensivo no joelho, né, sentiu um entorse ali, então é dúvida. E a situação de treinador, a gente não sabe se o William Batista será mantido, se o Vasco já terá um novo técnico, né, a pressão hoje é muito grande, tanto dentro quanto fora do clube ali, para que o Vasco aponte esse novo treinador, né, esse treinador que vai chegar para assumir essa responsabilidade, né, de conseguir tirar o Vasco dessa situação. E aquilo, cara, para mim é inadmissível, para mim é inaceitável, inconcebível que o Vasco, nessa situação, brigando para não cair no Z4, né? O Vasco com apenas 9 pontos conquistados aí em 13 rodadas.
E o Vasco demitiu o Barbieri, já se passaram mais de 10 dias e até agora o Vasco não anunciou um novo treinador, né? Isso para mim é uma questão aí também de assustar, né, o torcedor vascaíno, essa calma toda, essa paciência toda que a gente vê por parte do Paulo Brax, enfim, do Luiz Melo, do Abel Braga, né, em relação à situação de técnico. Mas enfim, é aguardar, né? Espero que ainda hoje a gente tenha essa definição, seja ele o Rogério Ceni, seja algum outro treinador aí que venha para assumir essa bronca, né? Mas para mim, infelizmente, o William Batista, que foi colocado ele nessa fogueira, não tem condição ainda, né, de assumir essa condição de treinador efetivo, né, de treinador principal da equipe vascaína. Eu acho que a pressão é muito grande e em caso de mais uma derrota contra o Cruzeiro, é óbvio que o torcedor vai cobrar, né, a saída do William Batista para a chegada de um novo técnico e o Vasco não tem tempo, o Vasco não tem ali como esperar mais, o Vasco tem que trazer esse treinador e, para ser bem sincero, das opções que temos no mercado hoje, o Daí Helman, enfim, os técnicos aí que foram demitidos, né, nos últimos meses aí, infelizmente eu acho que o Rogério Ceni é sim a opção mais plausível. Não é o meu favorito, não é o que eu queria, mas talvez seja a opção aí que tenha mais pulso firme de bater de frente com o jogador que não tá jogando bem, de bater de frente com o Paulo Brax por contratações. Enfim, eu acho que o Rogério Ceni é um cara de caráter que não vai aceitar sacanagem dentro do nosso clube e talvez seja realmente a melhor escolha. Outra notícia importante aí em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, em relação aos jogos aí, a partida seguinte, após o Cruzeiro, que seria contra o América Mineiro fora de casa, foi remarcada. Esse jogo só deve acontecer em outubro. Com isso, o Vasco vai ter ali um período de quase 2 semanas do jogo contra o Cruzeiro para a partida seguinte, né? Isso aí pode ser usado pelo novo treinador e pelos reforços que vão chegar como uma mini pré-temporada, né, no meio do ano, para poder acertar a casa, para o Vasco poder treinar, conseguir aparar as arestas, corrigir os erros que vêm sendo cometidos aí pela nossa equipe e que a gente possa sair dessa situação. Mas antes da gente falar aqui sobre o mercado da bola, sobre janela de transferências, queria mais uma vez lembrar vocês que nesse sábado nós iremos aí em parceria com a BetWinner fazer o sorteio de R$5.000 em 5 Pix de R$1.000 cada. E para participar é muito fácil, é muito simples. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá na BetWinner. No primeiro comentário fixado tem um link da BetWinner e o código promocional que é Mário120. Lembrando que qualquer depósito que você fizer lá, né, nessa casa BetWinner, você vai ganhar um bônus especial de 120%, qualquer valor, ou seja, botou R$10, vai ganhar 22, R$12 a mais, botou 100, vai ganhar 220, botou 1.000, vai ganhar 2.200 de graça na sua conta e o seu nome, obviamente, também vai estar participando aí do sorteio, né, desses 5 Pix de R$1.000 cada no sábado, de dia de jogo contra o Cruzeiro. Então, quem quiser, corre lá, primeiro comentário fixado, tem o link da BetWinner para você se cadastrar e garantir a sua participação. Falar agora sobre reforço, né? O Vasco nessa quinta-feira vai ter ali o Gary Medel chegando ao Rio de Janeiro. Para mim demorou muito, já era para estar treinando para jogar no sábado, mas enfim, né, o Paulo Brax acha que tá tudo maravilhoso, então aceitou, né, que o jogador só chegue na quinta-feira para se apresentar e jogar apenas na partida seguinte, né, daqui a 14 dias. E também devemos ter ainda essa semana, né, os desfechos das negociações com Bruno Prachedes, meio atacante do Red Bull Bragantino, com o Léo Cittadini, volante do Atlético Paranaense, e também com o camisa 10, o meio atacante Rodrigo Zalazar, jogador uruguaio que atua no Schalke 04, né? Informação que ontem o Vasco firmou, né? Formalizou uma proposta de R$16 milhões pela compra de 60% do passe do atleta. E agora estaria aguardando um retorno do Schalke 04, né? Para poder aceitar ou não essa proposta do Vasco. O que eu volto a falar é, demorou demais e tá demorando demais. Já era para estar anunciando o jogador hoje ou ontem para jogar no sábado. É inadmissível que o Vasco siga sem um camisa 5, siga sem um camisa 10, siga sem mais um atacante para brigar por vaga lá no ataque, porque Pedro Raul não tá entregando, que a gente não tenha um lateral esquerdo reserva para a vaga do Lucas Piton para o jogo desse sábado. Cara, o planejamento é realmente uma bosta, né? O Paulo Brax errou em tudo, errou em absolutamente tudo, jogou R$110 milhões
milhões de reais no lixo nessa primeira janela de transferências no começo do ano. E agora vamos falar sobre a polêmica, né, que está envolvendo o futebol do Vasco nesse momento, né, que é toda essa situação envolvendo o nome da empresa americana 777 Partners, né. Ontem, um jornal norueguês, né, um site norueguês chamado, deixa eu dar uma olhada aqui, enfim, uma empresa famosa lá, que agora não me fugiu o nome, eles soltaram uma reportagem falando, o nome do site do jornal é Josimar Football, um dos principais sites lá da Noruega. Eu não conheço, até porque eu não acompanho, né, o futebol norueguês, não acompanho, né, as notícias da Noruega, mas eles soltaram uma reportagem na qual eles botam o mistério da 777 no mundo do futebol, e na qual, nessa reportagem, né, eles questionam e tentam expor problemas da empresa americana, né, em relação aos investimentos que eles vêm fazendo em clubes espalhados pelo mundo inteiro e também em investimentos que eles fazem fora do futebol, né? Então, alguns funcionários, ex-funcionários da 777 deram alguns depoimentos, né? Eu vou dar uma lida para vocês tirarem as próprias conclusões, né? Eles não apontam aqui nenhum tipo de irregularidade, eles não falam que a empresa está fazendo nenhum tipo de falcatrua, não está roubando nada, mas eles apontam ali que algumas coisas parecem estranhas, né? Que algo aí pode estar errado. Então, um ex-funcionário, por exemplo, botou aqui o seguinte: todos os negócios deles dão prejuízo, esporte, aviação e outras coisas. E quem vai ficar com esse prejuízo? Pergunta o ex-funcionário. Os parceiros da joint venture? Não, a empresa diz que se financia, mas eles não podem ter tanto dinheiro quanto eles dizem. Simplesmente não é possível. Eles não precisam de muito dinheiro. O que eles fazem é movimentar o dinheiro de um lado para o outro, porém o dinheiro é sempre o mesmo, segundo esse funcionário. Enfim, quem quiser ler a reportagem inteira, na íntegra, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo o link, né, que foi repostado pela UOL, né, o site famoso aqui do nosso país, do Brasil. Você pode ler, pode tirar suas próprias conclusões. O certo tem algo estranho, realmente, né? O Vasco não está pagando dívidas aí com jogadores, não está pagando parcelas de empresários, né? Algumas coisas aí realmente com muitos questionamentos. Eles abordam ali esse tema como se fosse fluxo de caixa, mas enfim, para mim, quem tem dinheiro paga, quem tem dinheiro faz promessa e cumpre, né? Como eles fizeram no começo do ano, no ano passado, quando prometeram para o torcedor time forte, time competitivo. E digo mais, você que está apontando o dedo para youtuber, para jornalista, eu acho que tem que cobrar o Osório, tem que cobrar o Jorge Salgado, tem que cobrar os políticos do Vasco, porque essa SAF do Vasco, ela já vem sendo feita há mais de 20 anos. O clube já vem sendo destruído por essas pessoas há mais de 20 anos. Eurico Miranda, infelizmente Roberto Dinamite quando foi presidente, Alexandre Campelo, agora o Jorge Salgado, né? Toda essa galera que foi responsável pelo que está acontecendo no Vasco nesse momento. Não foi eu, nem foi outro youtuber, nem foi galera de Instagram, nem de Twitter que vendeu o Vasco. Quem vendeu o Vasco foram os políticos, quem vendeu o Vasco foi as pessoas que estão dentro do clube e eles viram o contrato, eles foram ali as pessoas responsáveis por redigir e fechar o acordo com a empresa americana. Então a gente tem que cobrar explicações, transparência, né? E que as coisas possam vir à tona para o torcedor entender. E eu acho que essa janela de transferências agora vai ser um divisor de águas para a gente entender se a empresa realmente está se importando e tem o dinheiro para investir ou se realmente é tudo uma grande cortina de fumaça. O vídeo não acabou, então não vai embora, porque a gente ainda vai ter a grande presença do meu irmão Edu Canela, jornalista aí da melhor qualidade, e também do Lineker Beyond, também nosso amigo jornalista que vai trazer informações quentes e importantes para vocês aqui no decorrer do vídeo. Beleza? Então, antes de passar a bola para eles, pedir mais uma vez para você deixar aquele joinha, deixar aquele like lá embaixo e convidar você para se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito por aqui, lá embaixo naquele botão vermelho, beleza? Então vai contigo, Edu, vai contigo, Lineker, mais uma vez, muito obrigado pela presença e fiquem aí com os nossos dois irmãos aí que sabem muito de Vasco. Valeu! Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo Edu Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. E que missão difícil levar você para pertinho das notícias do gigante da colina diante da fase atual, do momento atual. Confesso para você, vascaíno, meu amigo que me acompanha todo dia, minha amiga que me acompanha aí do outro lado, que chegando no canal no ano passado, eu enfrentei um momento difícil pra caramba ali na Série B, possibilidade inclusive de não subir. Mas eu não imaginava que enfrentaria um momento tão difícil agora na Série A. O Vasco, que mais perde do que empata, mais perde do que ganha,
e fora de campo não esboça uma reação. Reação essa que a gente, nós, aqui do canal Os Vascaínos, vivemos cobrando desses caras. No vídeo de hoje, eu vou trazer os comentários a respeito de Vasco e Botafogo, curtos, é bem verdade. Ontem eu fui mais a fundo na live de pós-jogo, você pode acompanhá-la aqui no nosso canal no YouTube, e vou falar também sobre resposta dos reforços que o Vasco vem tentando. Hoje, dia 3 de julho, é aniversário da minha mamãe Andréia, um beijo para ela, quem eu amo demais, e também se abre a janela de transferência. Essa janela de transferência que é a grande esperança do torcedor do Vasco. Mas eu, Edu Canelas, encontro-me nesse momento pessimista em relação à ação desse clube nessa janela de transferência. Então eu vou falar sobre a janela, sobre a situação, sobre a 777, sobre o Paulo Brax. O martelo vai sobrar para todo mundo. Então, para isso, vou pedir para você, meu amigo vascaíno, que está percebendo meu desânimo aqui hoje. Senta aquela martelada no like ali, ó. Martela no like, deixa o seu comentário, inscreva-se aqui no canal Os Vascaínos. Vá para o grupo de Telegram lá de graça se você ainda quiser falar de Vasco essa semana. O link está aqui, primeiro comentário fixado. Ou então, se você quiser ir para um grupo, concorrer a camisa, concorrer a prêmios, enfim, você pode virar membro do canal e vir para o nosso grupo de WhatsApp. Galera, ontem uma partida lamentável, triste, uma partida de um Vasco amador dentro de campo. Engana-se quem pensa que eu vou dar porrada aqui no treinador William Batista. Se tem um cara que não tem culpa disso é o William. O William não escolheu os jogadores que lá estão. O William estava no Sub-20 fazendo um trabalho espetacular. O Sub-20 está aí finalista do Campeonato Carioca, invicto, campeão da Taça Guanabara, invicto. Não perdeu ainda pelo Vasco Sub-20. E ontem perde com um time podre. A realidade, a podridão desse time do Vasco. Edu, você acha que esse time do Vasco é time para ser rebaixado de cara? Não acho, quando eu olho peças como o Léo na zaga, o Capasso, o lateral esquerdo Lucas Piton, o começo de temporada do Puma Rodrigues, nós temos Jair, Marlon Gomes, jogador de seleção sub-20, o Jair dispensa comentários. O problema é quando a gente olha para o meio da frente. O meio para frente do Vasco é um time podre, que não cria, que não tem possibilidade de criação. E aí os problemas do sistema defensivo aparecem mais ainda. Por exemplo, o Puma Rodrigues cair de produção vertiginosamente. Eu avisei na última live aqui que o Puma cairia muito de produção. Quando o Peck não está em campo, ele cai de produção. Quem marca para ele é o Peck, pô. O Puma não sabe marcar, marca mal. Será que isso está sendo treinado com o Puma? Será que o Maurício Barbieri treinou isso com esse atleta? Porque parece que não treinou. No Uruguai ele joga até de zagueiro, mas aqui o cara não consegue marcar. Será que não tem algo errado? Analisem os processos do clube. Luca Orediano, 21 milhões de reais. Jogador do Vasco da Gama. Você viu o Orediano em campo ontem? Ele não produz, ele não tem capacidade de jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Não tem. Vascaíno, Luca Orediano não tem capacidade de jogar o Campeonato Brasileiro Profissional da Série A do futebol brasileiro. Não tem condição física, mental e, quem sabe, até técnica. E aí, dos mesmos criadores de Luca Orediano, buscaram o Puma Rodrigues, que fez um ótimo começo de temporada, mas caiu. E se o cara vai mal, a culpa é de quem contrata. Buscaram lá um Robson Bambu, que não consegue dominar uma bola. Chegamos ao meio da temporada com o Vasco na próxima partida, com o Lucas Piton suspenso. Sabe quem é o lateral esquerdo disponível no Vasco para substituir o Lucas Piton? Pois é, nem eu. Não tem, meu amigo vascaíno. O Vasco não tem um lateral esquerdo à disposição. E o Zé Gabriel, que estava lá, treinando separado e virou o titular do time do Vasco? O que explica isso? Por que o substituto ainda é o Zé Gabriel? O planejamento feito por Paulo Brax é mal feito e é ridículo. As contas do Vasco ao Náutico, a outros clubes como São Paulo, ao Corinthians, está pagando, Luiz Melo? Não responde. A comunicação do Vasco com o seu torcedor, rompida. Ninguém pega para falar.
Paulo Brax, quando vem dar uma entrevista coletiva ou um pronunciamento, ele fala e não diz nada. Nada que possa trazer para o torcedor um pouco de paz, já que o campo e bola não resolve. Então chegamos a um momento que, desculpe esse desabafo, mas eu olho para o Vasco e eu vejo o barco afundando sem qualquer possibilidade de melhora. E falando dos reforços, falo com tranquilidade, se põe no lugar do Lanzini, um jogador camisa 10, sai do West Ham, lá da Premier League, um cara bom de bola, que tem mercado em qualquer time do futebol brasileiro, tem mercado em muitos times menores na Europa, onde vai ganhar bem. Pode ir para os Emirados Árabes, onde está pagando muito bem. É só o empresário oferecer. Vão querer pagar pelo jogador. O que faria o Lanzini se sentir seduzido a jogar aqui, ó, no Vasco da Gama? Um clube que está contratando o jogador sem um técnico para aprovar, porque não contrata técnico, não faz contato por técnico. Um clube em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, já com todo o histórico de rebaixamento que o Vasco tem há séculos. Todo mundo sabe disso. Um clube onde o CEO tem um boneco enforcado na Avenida Brasil porque ninguém aguenta o cara mais e quer colocá-lo para fora do Vasco na marra. Um CEO que não está pagando contas. O Vasco não está pagando contas de alguns atletas que foram comprados. Ah, o salário está em dia. Beleza, não faz mais do que obrigação. Um Vasco sem torcida no estádio, que agora vai poder voltar a jogar em São Januário às 16 horas contra o Cruzeiro no sábado que vem, mas que está numa situação horrível. Você viria para o Vasco? É óbvio que não viria. Você que às vezes vem aqui no canal e fala, Edu, eu gostaria de ver o Marcelo Gadiardo no Vasco. Pensa em tudo que eu acabei de falar aqui. Se você fosse o Marcelo Gadiardo, você aceitaria treinar o Vasco? Me arrisco a desconfiar que nem o Rogério Ceni quer pegar o Vasco nessa situação. Qualquer treinador com o mínimo de história no futebol não vai querer trabalhar aqui. Então, hoje, na abertura da janela, dia 3 de julho, aniversário da minha mãe, eu tô nessa sensação triste, sabe? Sensação ruim. Uma segunda-feira que se inicia sem sensação de melhora, sem sensação de paz, sem sensação de olhar pro horizonte e ver uma possibilidade. Eu sugiro a você, vascaíno que tá aí do outro lado, cobre desses caras. Mande e-mail pro clube, quem puder protestar na porta que proteste. Sempre evitando violência, para que não percamos a nossa razão. Mas cobrem desses caras. Tá na hora de sentar aqui, numa mesinha de coletivo e falar. Abrir o que está acontecendo no clube. Abrir por quê? Porque a realidade é que nessa janela de transferência eles não vão conseguir trazer grandes jogadores. Pense em tudo que eu falei agora. Qualquer grande jogador vai querer vestir a camisa do Vasco nessas condições. Perderam o time. Era para contratar lá atrás. Era para contratar em janeiro, quando tudo estava bem, o torcedor estava empolgado, o Vasco estava começando o ano fazendo contratações. Ali era hora de trazer o Lanzini, ali era hora de ir atrás de grandes jogadores. Agora nós estamos totalmente enrolados. Encerro esse vídeo aqui informando a vocês que o Medel ainda não está no Rio de Janeiro. Também aviso e deixando aqui a notícia de que o Vasco, com a janela aberta, vai inscrever Serginho e Maicon, vão estar disponíveis para a próxima partida. Inclusive, eu acho que a substituição que o William Batista deve fazer, ou o treinador que provavelmente, né, deve estrear nessa partida contra o Cruzeiro, deva jogar o Léo para a lateral esquerda e jogar Capasso e Maicon na zaga. Provavelmente será essa a disposição tática do Vasco para a partida contra o Cruzeiro. Então a você, vascaíno, eu agradeço por assistir o vídeo até o final. Difícil criar conteúdo, difícil ter ânimo, difícil ter vontade diante de tudo que o Vasco vem fazendo com a gente. As pessoas que estão lá, cambada de flamenguista que está lá dentro do Vasco, que não tem sensibilidade e respeito com o seu torcedor. Mas a gente está aqui por amor ao Vasco e por amor a você, que tem respeito e carinho com o nosso trabalho. Estaremos juntos, independente de qualquer coisa, aqui, enverga, mas não quebra. Vou estar aqui criando conteúdo e mais tarde fazendo a nossa live para trazer as informações da janela,
de treinadores, de jogadores, ainda que eu acredite que esses caras vão ter que fazer milagre para salvar o Vasco de uma sexta Série B. Ou milagre para contratar algum bom jogador que possa vir aqui auxiliá-los nessa missão de manter o Vasco na Série A. Uma boa tarde, embora seja difícil, retorno agora ao meu trabalho e a gente precisa, né, seguir a vida independente de qualquer coisa. Não vivo aqui do YouTube, eu tenho meu trabalho, sou fisioterapeuta, tenho meus pacientes para atender e a gente segue com o coração partido, mas rezando muito, pedindo muito a Deus para que um milagre aconteça. Hoje é só por um milagre mesmo. Tamo junto e valeu. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para comentar com você tudo aquilo que está acontecendo no Gigante da Colina. Vamos falar sobre a classificação no Campeonato Brasileiro e sobre os protestos feitos na noite passada com caixões de Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga e Jorge Salgado. Mais uma manifestação entre várias da torcida Cruz Maltina demonstrando a insatisfação com o trabalho realizado até agora. Então, antes de tudo, peço para você deixar o like e, claro, correr lá nos comentários, deixar a sua opinião. Todos nós já sabemos que os responsáveis pela venda da Vasco SAF, até mesmo a constituição da Vasco SAF e a venda para 777 Partners, estão tentando ser omitidos pela internet por muitos em ano político do Clube de Regatas Vasco da Gama. Os verdadeiros culpados, todos nós sabemos quem são. Durante 23 anos, mais de 23 anos, políticos de oposição e de poder vêm destruindo o Clube de Regatas Vasco da Gama para assumir o poder de uma marca tão forte, que é o nosso Vasco, que nós tanto amamos. E se apropriando desse poder, conseguiram, em mais de 20 anos, destruir o Vasco ao ponto de serem vendidos 70% do futebol do clube. Ainda temos sobre o poder do clube associativo 30% tão valiosos do nosso futebol, e ano de política, começam as cortinas de fumaça. Não caiam naquilo que vem falando sobre youtubers, influenciadores, jornalistas. Os verdadeiros culpados pela venda da Vasco SAF para 777 se chamam políticos. Há mais de 20 anos esse processo vem sendo feito. Estão tentando ocultar de você, torcedor, em um ano tão importante, de mais uma bagunça chamada política no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas falando agora sobre classificação no Campeonato Brasileiro, o Vasco terminou em 18ª colocação a 3 pontos de Corinthians e Bahia, que abrem ali a zona do rebaixamento, estão na porta, né? O Corinthians ali na beira, com 5 gols a mais de saldo de gols. O Vasco aí precisa vencer e tirar essa diferença para ultrapassar o Corinthians na próxima rodada contra o Cruzeiro em São Januário, sem torcida, né? Então, mais uma vez, o maior poder que o Vasco tem, que é o torcedor, não vai estar presente. E espero que tenha mudanças, pelo menos, de postura. Apesar que ainda não temos um técnico, a lentidão de Paulo Brax, né, que vamos falar sobre o protesto já já, e de toda a questão administrativa do Vasco. Abriu a janela de transferências e nada ainda que interessa ao torcedor foi feito, a coisa vai piorando a cada dia. E com isso, 4 caixões em frente a São Januário com velas acesas. Claro, pedindo e hostilizando a saída, né? Hostilizando os diretores, os responsáveis e pedindo a saída de ambos. Um caixão com o Jorge Salgado, na minha opinião, um dos piores, se não for o pior presidente de todos os tempos à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama. O CEO Luiz Melo, altamente incompetente no meu modo de entender o trabalho dele. Flamenguista. Não tem amor nenhum ao Vasco. E muito menos profissionalismo. Não tem resultado nenhum o trabalho dele desde a era Alexandre Campelo. A gente tem o Abel Braga, que também não sabemos o que ele está fazendo à frente do Vasco. E ainda vem à tona notícias falando sobre indicações de profissionais que pertencem a uma empresa ligada ao seu filho, como sócio, a 7 Braga Esportes. E sem isentar também Paulo Brax, que me faz um planejamento de futebol tão pífio, tão patético, que a gente vê em campo um garoto de 16 anos, craque, Ryan,
lançado de uma forma completamente equivocada e jogadores distribuídos aí pela base do Vasco no elenco profissional, escancarando uma falta de planejamento. Falta de planejamento essa que dá para mudar, que dá para dar a volta por cima agora, mostrar diferente nessa janela de julho. E nós estamos de olho. Forte abraço, saudações vascaínas.